Mais uma vez estamos aqui nos preparando para trazer um recado de Deus. E eu quero saudar a todos na paz do Senhor, os apóstolos, os pastores, irmãos, irmãs, parentes, amigos, vizinhos. Que Deus os abençoe, que nós possamos falar com a ajuda do Espírito Santo de Deus um pouco sobre a palavra de Deus, que venha alegrar o nosso coração, nos dar força para viver, força para vencer, porque essa é a finalidade da palavra de Deus, é nos ajudar a vencermos, a ultrapassarmos lutas e provações, vencermos o inimigo e cantarmos o hino da vitória lá do outro lado. Gostaria de meditar com vocês no Salmo 77, Salmo do salmista Asaf. Olha só o título: o estado íntimo do salmista. Ele anima a sua alma pela consideração das grandes obras e da misericórdia de Deus. Asaf estava um tanto assim, triste, preocupado, né? Estava muito abatido, muito abalado. Mas depois ele começou a brigar com ele mesmo. Ele anima a sua alma pela consideração das grandes obras e da misericórdia de Deus. O que ele quis dizer com isso? Ô minha alma, por que você está abatida? Nós temos um Deus. Nós temos um Deus que pode nos ajudar. Nós temos um Deus maravilhoso que está estendendo a mão para nós. Para que nós vamos nos angustiarmos? Olha só. Primeiro versículo do Salmo 77. Clamei a Deus com a minha voz, e a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava, e a minha alma recusava ser consolada. No dia da angústia ele lembrou, né? E ele clamou ao Senhor, e Deus inclinou os seus ouvidos para ouvir o clamor dele, e viu a reclamação, a angústia dele, né? E estendeu a mão. Mas o versículo que eu quero comentar com vocês é o 12, o 13 e o 14, que diz assim: meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste pública a tua força entre os povos. Que Deus há tão grande como o nosso Deus? Ele começou a falar com a própria alma dele, o interior dele. Que Deus há tão grande como o nosso Deus? Nós temos um Deus que é o Deus das maravilhas, um Deus que tem força, que tem poder, que manda, que desmanda, que faz as coisas acontecerem. Para que eu vou ficar abatido? Para que eu vou ficar triste, acabrunhado, preocupado, se eu tenho um Deus que faz maravilhas? Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Que Deus é tão grande? Não existe um Deus maior que o nosso Deus. Um Deus que opera maravilhas, faz milagres, opera, cura, soluciona, dá salvação, dá a solução para todos os problemas. Esse é o nosso Deus maravilhoso. Esse Deus que Asaf estava enaltecendo neste salmo é o Deus que abriu o mar vermelho para o povo passar, é o Deus que mandou o alimento para o povo comer, o Deus que segurou aquelas águas até eles passarem do outro lado, desde a noite até de madrugada. O Senhor segurou aquelas águas e as águas não saíram do lugar. Depois, então, o Senhor fez aquilo que nós já sabemos, né? Os soldados entraram e ele liberou, mandou que as águas voltassem, e aqueles homens morreram todos afogados com seus cavalos e seus cavaleiros. Então, que Deus é tão grande como o nosso Deus, que opera maravilhas, o Deus que operou tanto lá no passado, né? E que opera ainda hoje. E aqui no Novo Testamento, eu gosto também de meditar em João 21 sobre a pesca maravilhosa. Os pescadores ali, os discípulos, né? Pedro,
Tomé e Natanael, eles saíram para pescar, ali em João 21, se não me falha a memória o nome dos discípulos. Eles entraram no mar para pescar, ficaram a noite toda e não pescaram nada. Aí Jesus apareceu, o Deus dos milagres, né? E disse para eles: lance a rede do lado direito do barco. E eles lançaram a rede em obediência à palavra do Senhor, ao mandado de Jesus, que é o próprio Deus, o manado. E eles conseguiram pegar 153 grandes peixes. Não foi sardinha, não foi pescada, mas grandes peixes que eles tiveram que puxar, pedir ajuda para tirar a rede, né? Trazer a rede para a praia. Olha que milagre maravilhoso que o Senhor fez. E Ele dá em abundância, né? E Deus tem sido muito maravilhoso para conosco. E nós podemos observar que o que Ele fez com o povo de Israel, Ele faz conosco também. Olha aqui, no Salmo 78, diz assim, que Ele dividiu o mar e os fez passar por ele. O versículo 13 do Salmo 78. Fez com que as águas parassem no montão. Deus guiou com uma nuvem toda a noite, com um clarão de fogo. Mas olha que maravilha, irmãos. No deserto, escuro, sem energia, sem lanterna, sem nada, Deus então fez aquela nuvem de fogo e os alumiava durante a noite. E aquele sol escaldante do dia, lá no deserto, o Senhor mandava aquela nuvem e vinha aquela sombra gostosa. Que quadro maravilhoso, né, irmãos, de pensar que como Deus tinha cuidado com aquele povo, e nós também somos o povo de Deus, e Ele tem cuidado conosco, Ele tem nos livrado, guardado, nos dado vitória, nos ajudado de uma tal maneira que nós ficamos assim, boquiabertos, falando: Senhor, a gente não merece tanto, mas Ele então estende o seu amor para nós e resolve os nossos problemas. E esse Deus maravilhoso é um Deus que pode todas as coisas. E lá em Provérbio 30, verso 4, diz assim: quem que encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas nas suas roupas? Quem? Que tipo de Deus fez isso? O Deus Criador do universo, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso fez essa maravilha. Segurou o vento com as suas mãos e amarrou as águas amarrou as águas nas suas roupas. Então, irmãos, esse é o Deus que nós servimos. O Deus que o Ministério Cristo é Vitória vem pregando. Um Deus que tem poder, que tem autoridade. Um Deus que cura, que salva, que liberta. E feliz aquele que ouve, feliz aquele que crê, feliz aquele que aceita esse Deus maravilhoso através de Jesus Cristo, através da sua palavra. Que quão feliz é essa pessoa, quão feliz será essa família que crê no Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele tem se demonstrado a nós, tem mostrado para nós que Ele é o Deus das maravilhas. E eu estava me lembrando hoje também sobre um milagre que o Senhor fez ali, a apóstola que contou para nós. Eles trancaram a chave dentro de um carro, né? E não tinha como... estavam com dificuldades para abrir. Ela foi em volta do carro, foi orando e pôs a mão, clamando pelo nome de Jesus, pedindo que o Senhor resolvesse aquele problema. Ela pôs a mão no vidro e o vidro abriu. Sabe, irmãos? Parece uma coisa tão simples, né? Mas não é não. Não é não. Se não fosse a mão de Deus na mão dela, aquele vidro não descia. Então, Deus de milagres, Tu és o Deus que fazes maravilhas, né? Tu fizeste pública a Tua força entre os povos, né? Com o Teu braço remiste o seu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram. Então, irmãos, a terra treme diante do Senhor, a terra obedece ao Senhor, os montes dão ouvido, os rios batem palmas
para o nosso Deus. Os pássaros, logo de manhã, já estão louvando ao nosso Deus. E nós, que conhecemos esse Deus assim do nosso coração, que conhecemos que Ele está dentro de nós, nos abençoando, nos guardando, o que fazemos nós? Vamos também aprender a louvá-lo mais, a adorá-lo mais, a meditar mais na sua palavra, a seguir o que Ele quer que nós façamos, para que nós vejamos cada dia um grande milagre na nossa vida, uma grande unção na nossa vida. E nós, assim, possamos estar cheios do Espírito Santo, para que nós, lá fora, nós possamos dar exemplos e ganhar almas para o Senhor, espalhar essa boa semente do Evangelho e ganhar almas para o Senhor. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Esse Deus que nós servimos é o Deus das maravilhas. E como o salmista Asaf estava preocupado com o seu coração, no seu íntimo, nós também ficamos preocupados com essas notícias que acontecem aqui. Mas vamos olhar para cima, vamos olhar para Deus, vamos olhar para a palavra, vamos ver o que Ele está falando conosco. Filhinhos, não temas, filhinhos, não temas, eu sou o teu Deus. Acalma teu coração, acalma tua alma, acalma teus pensamentos, não se apavore, porque eu sou o teu Deus. Eu estou aqui, como eu fui no passado, eu sou hoje com vocês e serei amanhã com as próximas gerações. Esse é o nosso Deus. Tu és o Deus que fazes maravilhas e é esse Deus que nós cremos. É nesse Deus que nós devemos confiar. O Deus que pesa o pó da terra em balança, o Deus que segura o vento, o Deus que segura as águas, o Deus que ordena os céus a derramarem a chuva. Quando Ele quer, Ele manda parar e a chuva para. Então esse é o Deus maravilhoso que nós queremos amar, devemos adorar, devemos tê-lo sempre no nosso coração. Esse Deus maravilhoso que enviou Jesus para nos salvar. Não tem outro caminho. Jesus é o único caminho que nos leva aos céus. E Ele está aqui pronto para estender a mão, para tocar no coração daquelas pessoas que o amarem, que quiserem ir morar lá no céu. Um céu maravilhoso que Ele preparou para nós, mansões maravilhosas, e Ele tem preparado para nós. E Ele está com as mãos estendidas para ajudar. Basta dizer, sim, eu quero. Sim, eu quero. E aproveitando também, eu quero dizer que já começou os cultos na nossa igreja. E todo domingo às 10 horas da manhã, né, tem lá os pastores, tem lá os músicos, tem irmãos. E eu convido você a ir lá frequentar a nossa igreja. Mas tem um porém. Se você tiver 59 anos, você pode, mas com 60 você já não pode ir. E crianças acima de 12 anos. Abaixo de 12 anos não pode. Com 11 anos já não pode ir, por enquanto. Mas logo Deus vai fazer um rebuliço aqui na nação e tudo vai voltar ao normal. Então, acima de 60 anos não vai. E abaixo de 12 anos também não pode ir. Então, é culto, por enquanto, para os jovens, para os adultos. Mas vá lá, vai ouvir a palavra do Senhor, que Deus tem para você e vai te dar uma grande vitória na sua vida. Que Deus é tão grande como é o nosso Deus. Tu és o Deus que fazes maravilhas. Você vai ouvir sobre esse Deus maravilhoso que faz maravilhas. E quer continuar fazendo maravilhas na tua vida, no teu coração e na vida daquele que se achegar a Ele. Então, em nome de Jesus, nós pedimos que aceite o nosso convite, vá assistir os cultos, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos orar agora um pouquinho. Pai querido, Pai amado, a Tua palavra foi falada. Queremos pedir um acréscimo da nossa fé, que nós possamos olhar para a Tua palavra e crer que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós já cremos, mas queremos cada vez mais assim estar mais ligados contigo, mais confirmados em Ti, ó Pai, através do Teu Santo Espírito, Pai. Então, em nome de Jesus, nos abençoe, nos guarde, que todos tenham uma noite de paz, uma noite de tranquilidade, Pai. Dê sonhos, fala com alguém em sonho, mostra, Senhor, o Teu favor em favor dessas pessoas,
Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigada, ó Deus, por Jesus Cristo, pelo teu Espírito, pela tua palavra. Muito obrigada. Que o Senhor continue nos abençoando de uma forma extraordinária, perdoando os nossos pecados, perdoando as nossas faltas, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.